Deu velha, né? Essa tá esquija aí. Deu. Menina, eu quero mostrar para vocês que graças a Deus ele terminou o serviço dele, né? Ó, está bem pintadinho, tudo bem pintadinho, mulher. Olha, tá uma gracinha, entende? Aí, uma gracinha a parte, né? A parede toda bem pintadinha, ó. O balcão ficou assim, o balcão ficou assim. Então, essa parte desse nicho também, porque aquela parte dali, ó, que você tá vendo com o reboco, ali vai ser revestimento de cerâmica. Então, ele amassou e pintou o nicho, os dois nichos. Então, essa parte de cima aqui, ó, onde vai ficar aqui, meninas, que você vê, você tá vendo que aqui tem dois lugares de duas luminárias. Eu já vou dar um spoiler para vocês. Eu comprei uma luminária aqui, entendeu? Eu vou dar outro spoiler para vocês. Aquele painel, né, já tinha muito mais de 10 anos. Ele ficava aqui nessa parede. Então, o que acontece? Como a gente desmontou ele e jogou fora, eu já comprei um, só que vai demorar a chegar, vai demorar um pouquinho para chegar. Ali tem a fonte de alimentação, ali tem as tomadas ainda falta colocar o espelho dela, porque terminou isso aqui, né? E aí já tá tudo sequinho, tudo direitinho, ó. É branco fusco neve, tem acabamento tudo, só falta botar as tampas dele aqui, porque a internet tá ligada, eu preciso usar. Então, tá aqui o acabamento direitinho do rodapé, ele fez o acabamento direitinho. Então tá desse jeito assim, do jeito que você tá vendo, tudo perfeitinho, tudo bem pintado. E eu tô muito feliz, menina, eu orei tanto a Deus, pedindo a Deus que Deus fizesse sol, que ele fizesse sol ontem, e foi um sol maravilhoso. E aí eu só tenho a louvar a Deus. Por isso que o serviço está tudo acabado. O acabamento tudo feito, tá vendo aqui do balcão. Aqui dessa parte aqui bem feito tudo. Agora o que precisa ser feito aqui é lavar. Né, minha? Lavar, porque a casa tá esse caos aqui, né? Desculpa o barulho, a casa tá esse caos assim, né? Tá tudo assim, fora do lugar. Aqui tá cheio de poeira desse jeito, né? Porque lixou, porque pintou, aquele botou um vedador para não manchar a pedra. E a situação da casa tá assim, meninas, olha. Desse jeito, tudo fora do lugar. Só deu para fazer faxina em algumas partes da casa, entendeu? Ainda falta esse aqui, porque não pode molhar, né? Tá a maior bagunça, tudo fora do lugar, ó. Tudo fora do lugar, entendeu? Olha a mesa, que situação tá. Tirar esses panos daqui, olha a mesa como tá. A mesa tá de você escrever, né? De tão sujo que tá, olha. Você escreve de tão sujo a mesa tá. Então o sofá tá coberto com essas coxas aqui, já para amenizar a poeira, né? Porque foi lixado lá, né? Foi lixado. Então eu tenho que ter cuidado, né? O máximo de cuidado, porque o sofá é novo. Né? As cadeiras eu coloquei lá dentro, ali tá me observando, e é isso aí. Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Seja bem-vinda aqui a mais um vídeo aqui no canal. Meninas, eu lembro que eu fiz aquele vídeo, né? E coloquei que o pintor, né? Os dois pintores tinham me deixado na mão, deixado eu em off e tudo. Naquele mesmo dia, menina, quando foi de noite, o segundo pintor ligou para mim, só que eu tava no banheiro tomando banho, não deu para atender. E aí ele não ligou de novo, né? Porque na verdade foi ele que me deixou falando na mão. Não é complicado a gente lidar com o ser humano, né? É muito complicado. E aí eu peguei, tomei meu banho, olhei a ligação, ele não retornou de novo, fiquei na minha. E aí tomei meu café, cuidei e fui dormir. Eu tava dormindo.
Eu achava que ele não vinha, porque ele, se estivesse chovendo, não vinha, né? Se estiver chovendo, a gente não vai. Também não disse quando vinha. Bem assim, mulher. Entenda, meninas, é complicado a gente lidar com o ser humano. Então, o que aconteceu? Eu fui dormir. Quando deu 7h30 da manhã, eu estava de boa dormindo, ele não tinha mandado mensagem que vinha nem nada. Aí, quando deu 7h30 em ponto, ele mandou mensagem no meu celular dizendo que estava na porta. Ele e o pintor, né? São dois. São um pintor que arruma serviço para o outro pintor. No caso, os dois trabalham. Então, o que acontece, menina? Eu mandei meu esposo ir lá atender, e ele foi atender. E eles entraram. E aí, quando entraram, eu já falei logo para eles, né? De bom dia, né? Lógico. E falei a eles assim: não citei nada de assunto, do que tinha acontecido. Nada, para não render, né? Para a gente não se aborrecer, porque o errado é o que está certo, né? Eu não sei se já aconteceram com vocês aí sobre essa situação. Comenta aí, menina, é um desabafo que eu estou fazendo. Comente aí, aqui abaixo, se já aconteceu alguma coisa desse tipo, das pessoas, você contratar os profissionais, seja de que área, e fazer isso de pouco caso com você. Sendo que você foi concordado tudo certinho, tudo valores certinho. Você não pinchichou, como diz que ele diz que pinchicha, eu não gosto de pinchichar, porque eu acho que se pinchichar o serviço sai pior ainda. Então, diga aqui abaixo se aconteceu alguma coisa parecida com você, se lhe deixaram você na mão alguma vez, ou se você teve que trocar de profissional. E eu não vou dizer a você que eu passou pela minha cabeça de eu pegar e dar metade do trabalho, porque eles só trabalharam 4 horas de relógio aqui. Foi na quinta ele trabalhou 2 horas e na sexta trabalhou 2 horas. Sendo que na quinta ele chegou aqui 8h30 e quando foi 10h30 foi embora. E eu sou Rayana. Na sexta-feira ele chegou aqui 3 horas da tarde. Dizendo na quinta que chegaria aqui cedinho para terminar o serviço, deixar o serviço pronto. E eu sou Rayada. Ele me chegou 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele trabalhou 2 horas, 5 horas ele já estava se arrumando para sair. Quer dizer, ele trabalhou 4 horas e ainda deixou o serviço mal feito. Então, resumindo, para não ficar o vídeo muito longo, o que foi que eu resolvi? Quando meu esposo atendeu ele, os dois entrou, cheguei de bom dia, perguntei se eles tomaram café, tudo, é lógico, né? Ele disse, não, já tomamos. Então, o que aconteceu? Aí eu cheguei para ele assim, antes que vocês lixem a parede para pintar, eu quero lhe pedir, por favor. Aí o pintor, né, que é o dono da reforma, da obra, então ele chegou, pode dizer, senhora, eu disse, aí eu quero dizer que essa parede aqui, da janela para baixo, ela está mostrando o reboco. E eu quero que, como tem massa corrida aí, eu quero que, por favor, você dê outra mão aqui, entendeu? Antes de você lixar. E também no lixo ali, que tem ali do lado que eu mostrei para vocês. No lixo, eu quero também que você dê outra mão. Porque não lixo, que dê outra mão. E o rodapé, que tá sem massa, eu quero que você dê acabamento. Porque da outra vez que o rapaz, que foi o outro pintor que tava com ele, fez o serviço no quarto, foi impecável. Não se preocupe não. Aí eu disse, a parte de cima não tem a luminária. Esse beiral aqui tá todo, o beiral dele tá todo sem acabamento. Vocês vão lixar, vão fazer alguma coisa? Não, senhora, a gente vai lixar. E aí ele começou a trabalhar. Começaram a trabalhar e eles viram que ia chegar aqui sapecar e fazer qualquer coisa, né? E ele viu que ele tinha que emassar de novo, porque não estava bem feito. E ele tinha que esperar o tempo da massa corrida ela secar, para depois eles pegarem e lixar para pintar. E aí eu fui fazer a faxina no quarto e deixei eles aqui. Pedi a meu esposo para ele olhar quantas mãos de tinta ele ia dar. Ele chegou a perguntar ao meu esposo, quantas mãos de tinta você vai dar? São 3. E aí eu estava aqui na pia, estava lavando a louça, e eu vi ele já recolher, sabe? Recolher o material. Aí eu perguntei, quantas mãos de tinta você deu? Ele disse 2. E eu vi ele já recolhendo material, eu disse, mas você disse a meu esposo que é 3. Não, não se preocupe não, que a gente vai dar 3. Aí ele sentou em cima do balde de tinta. Então, menino, ele simplesmente sentou no balde de tinta e disse assim, não se preocupe não, senhora, a gente dá 3, 4, 5, 6 mãos. Aí eu olhei para ele assim, sarcasmo, né? Verdade, que não tem necessidade de falar isso, porque em nenhum momento eu tratei ele mal. Simplesmente eu tratei ele normal, não tratei ele mal. E ele me respondeu isso com sarcasmo. Aí eu cheguei, não, mas 6, tudo assim, né? Para não sair do foco. Então,
Eu sei que vocês não precisam, na verdade, é demais. Aí o outro começou a rir. E eu fiquei na minha. Ele fez o serviço, terminou. Aí eu mostrei, eu fui ver o trabalho dele, tudo direitinho. Tava legal. Paguei ele, pronto. Agora, meninas, tem uma coisa que eu descobri. É verdade, eu deixei pro final para vocês saberem. Teve uma coisa que eu descobri. Uma coisa que eu descobri neles é que ele estava com uma obra aqui em casa. Antes de começar a minha obra, ele já tinha uma obra em um apartamento. Quer dizer, eles fizeram isso comigo em relação a chegar aqui 8h30 e sair 10h30, trabalhou 2 horas na quinta, e na sexta chegou 3 horas da tarde aqui, porque ele estava trabalhando num apartamento antes de pegar a minha reforma. Então, o resultado não deu nenhuma satisfação, nem nada, e eu fiquei aqui a mil, capaz de arrancar meus cabelos sem saber o que eu faço. É tanto que eu fiz pergunta a vocês para saber o que, assim, que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E aí, menina, olha que situação. Como é que um profissional faz isso com o ser humano? Imagine. Aí muita gente diz que não tem trabalho, né, mulher? E diga aí, menina. Diz que não tem trabalho no mundo, que não tem trabalho, quer dizer, ele, série dele pegar um serviço e terminar e depois pegar outro, não. Ele pega 2, 3 e deixa a gente falando só. E vem quando quer. Como já a casa está revirada, como eu mostrei a você, e ele já tinha começado a metade do serviço, eu ia fazer o quê? Se eu chamasse outro, meu esposo estava dizendo que se eu chamasse outro, o outro ia cobrar mais caro, porque o cara não terminou o serviço. O cara podia entender que o cara saiu com raiva e deixou a obra de mão. E aí ia cobrar mais caro ainda e ia sair no prejuízo. Então era bom esperar. Então fiquei aí com a cara mexendo, esperando. Meninas, eu lhe digo uma coisa, viu? Tenha muito cuidado com as pessoas que você coloca na sua casa para trabalhar. E seja indicado por pessoas, viu? Porque esse eu peguei de um pedreiro que fez a reforma do meu banheiro, que colocou a cerâmica. Mas ele fez o serviço do quarto. O moreninho fez o serviço do quarto certinho. Mas quando veio o pintor mesmo, que é o chefe dele, os dois são pintor, e aí ele fez essa bagaçada comigo. É uma falta de responsabilidade, um profissionalismo. De forma nenhuma não tratei ele mal nem nada. É tanto que ele deu a ideia de aqui na cozinha, que eu disse, ele perguntou, a senhora vai colocar cerâmica na cozinha toda? Eu disse, vou. Aí o moreninho, né? O moreninho chegou para mim, que foi, fez o serviço do quarto, ele chegou para mim, se eu fosse a senhora, eu pintava essa parte aqui da parede da porta do quintal e da parede dos quartos do banheiro, a senhora emassava. E essa parte aqui onde fica a pia e fica essa área de ventilação, a senhora bota cerâmica para dar um destaque. Eu já tinha dito a meu esposo que quando eles viessem, se eles viessem, ia ser o último serviço que ele ia fazer. Porque falta de comunicação, falta de responsabilidade. E eu não estou para isso não, menina. Diga aí abaixo se você fazia a mesma coisa. Se você chamaria ele de novo para cá. Diga aí abaixo se você tinha coragem de chamar ele de novo para fazer a ideia que ele disse. Não, meninos, eu lhe digo uma coisa, viu? Meu esposo ficou muito chateado e eu fiquei mais ainda. Mas eu fiquei na minha, certo? Então, é assim. Não é brincadeira não, né? É verdade. Se você ficou até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de compartilhar essa trajetória dessa reforma na sala. E agora vem a pior parte, né? Porque a tinta foi pintada ontem à tarde. E eu ainda tenho que esperar um pouco para poder lavar o chão, né, da sala e fazer faxina aqui na cozinha, que tá uma bagunça. A sala só tem só para lavar o chão. É limpar as portas e a janela, porque não tem móvel nenhum. Mas aqui na cozinha tá esse caos que eu mostrei, né? Mas é isso mesmo. É assim mesmo, não é verdade? Isso serve de experiência, não é? Então, eu te agradeço a você. Cada like, se você não deu like, dê o like aí. Se inscreva no canal para trazer novidades para vocês aqui cada vez mais. E o YouTube entregue os meus vídeos para você, sem perder nenhum, viu? E o próximo vídeo é a faxina e a decoração da sala, certo? No mais, beijo. Até o próximo vídeo.